lendo esse texto, e quando lendo esse texto, ele fala, e não sei se os irmãos perceberam, né, que a graça de Deus, o nosso Deus, ele é infinitamente misericordioso, ele é infinitamente bondoso para conosco, não é? Você já parou para pensar nisso? Como ele realmente tem vivido, feito tantas coisas maravilhosas conosco, né? Realmente é uma grande maravilha por isso, né? Mas o nosso Deus, ele, além de ser bondoso, infinitamente bom, amor, também é justiça. Vocês conhecem a história do dilúvio? Acho que todos aqui conhecem a história do dilúvio, não conhecem? Segundo alguns, a história do dilúvio não passa de um conto, um mito, alguma coisa do tipo. Segundo alguns homens estudiosos, e não querendo menosprezá-los ou desprezar seus argumentos, dizem que isso não existiu no planeta Terra. Segundo eles, não houve esse dilúvio. E eu sou um camarada que não gosto muito de pegar respostas prontas, sem bases e principalmente sem fatos. Tem um pessoal que costuma dizer, né, que contra fatos não há argumentos, né? O pessoal diz isso. Eu sou um camarada que gosto de questionar e perguntar por quê, para quê e tal. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o dilúvio. Vamos fazer assim, eu não vou pela Bíblia. Claro que nós vamos lê-la. Mas eu falei, não vou pela Bíblia, eu vou pelos... não sei se vocês já ouviram essa expressão, conhece essa palavra? Antropologistas. Já ouviram falar disso aí? Pois é, fui pelos antropólogos. Fui fazer uma pesquisa. Li alguns livros, fiz algumas pesquisas, e eu descobri uma coisa interessante, irmãos. Descobri uma coisa interessante. Existem aproximadamente 270 narrativas do fato chamado dilúvio, e em todos os povos e de culturas diferentes deste mundo. E alguns colocam, inclusive, ao exemplo de que a história do dilúvio se encontra, ou melhor, se encontrava também, nos povos americanos. Não o que nós conhecemos hoje, mas aquele pessoal maia, asteca, os incas e outros, já narravam o fato chamado dilúvio. Os povos asiáticos também têm essa mesma narrativa de um grande dilúvio. Os sumérios narram na sua história. Os assírios narram também essa história. Armênios narram isso. No Egito se encontra isso. Os persas também se encontra essa história. Em várias culturas. Até, vou citar uma interessante, os hindus narram isso. Sabia dessa? Tem isso. Os hindus também. E eu fui pesquisando, e alguns homens entendidos no assunto, e veja bem, são aproximadamente, como eu falei, 270 narrativas baseadas na cultura e em fatos arqueológicos descobertos por pessoas pesquisadoras, pessoas sérias. Não é um religioso que chegou e contou a história, não. Pessoas sérias no âmbito do estudo arqueológico e também antropológico. Pessoas sérias. Eu estava lendo até uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar do Grand Canyon? Lá nos Estados Unidos? Pois é. Segundo alguns homens, dizem que aquela formação arqueológica de o que se encontra nos Estados Unidos foi devido a muitos e muitos milhares de anos, rios cortando
a terra e escavando. Concordo, isso existe realmente. As águas correndo, elas vão escavando, vão criando sulcos e tal. Aí eu sou um camarada meio chato, fiz a seguinte pergunta: tá, se isso é verdade, as águas passando, quem estudou geografia vai entender o que eu vou falar agora. Toda a terra que sai de um ponto, levado por água, chega em algum lugar, não chega? Que nós geralmente chamamos de foz. No Oceano Atlântico, ou no Oceano Pacífico. Aí eu não vou entrar em detalhes. E eu fui pesquisar, li sobre o fato. E no que eu li sobre o fato, paz, meus irmãos, na foz dos rios que ali correm, não se encontra terra suficiente para tapar o buraco do chamado Grand Canyon. A pergunta é, para onde foi aquela terra arada toda? E, segundo alguns arqueólogos, homens entendidos, dizem o seguinte: para aquela escavação ter sido feita e a terra não ter ficado na foz, só tem uma explicação: água correndo em alta velocidade, rasgando o solo, lançando com toda a força aquela terra arada toda para bem longe da foz do rio. E tem outros. Eu fiz uma boa pesquisa sobre o assunto, que mostram que o planeta Terra já foi inundado, inclusive em regiões muito altas, como, por exemplo, o Monte Ararat. Muito altas. Mas aqui não vou ficar discutindo teses e tentando falar sobre esses casos. Eu vou para a Bíblia agora. Vamos para a Bíblia, que o nosso caso é Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos ler Gênesis. Gênesis, porque, afinal de contas, o dilúvio aconteceu porque tem um motivo, tem uma causa e tem um ensinamento para nós também. Não foi somente um fato que aconteceu na história da humanidade, mas tem um motivo, tem uma causa, tem uma razão do ter que acontecido aquilo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13 a 22, e depois na sequência Gênesis capítulo 7 todinho, tenha um pouquinho de paciência, nós vamos ler o fato ocorrido. Deus disse a Noé, diz o texto: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, a Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, dividir-a em compartimentos e revestir-a de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Se você é bom nesse assunto, você percebe que isso não é um barco, isso é um caixote. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e um médio e inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração.
Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves de todos os animais pequenos que se movem, rente ao chão, vieram Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das águas profundezas jorraram, das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asa, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminadas na terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Está aí a narrativa do dilúvio. 4 perguntas eu faço. E se você acompanhou a leitura, vai conseguir respondê-las. Por que da destruição? Primeira pergunta. Por que do dilúvio? Segunda pergunta. Como eles viviam antes do dilúvio? Como a humanidade estava, como eles viviam antes do dilúvio? Terceira pergunta. Como foi a destruição? Terceira pergunta. Como foi a destruição? E a quarta pergunta. Quem se salvou? Eu sei que vocês estão doidos para responder, mas acompanhem comigo as respostas, ok? Acompanhem comigo as respostas. Qual foi o motivo da destruição? Qual foi o motivo do dilúvio? O motivo do dilúvio está num texto, logo no início, quando que nós lemos, que é dito que a terra encheu-se de maldade, violência, e toda a humanidade, exceto Noé, estavam corrompidos pelo pecado. Há alguma semelhança com os dias de hoje? O negócio está esquisito também, né? Violência, maldade e muita corrupção. Não sou eu que falo somente. A gente vê isso por aí afora. Obrigado. A gente vê isso aí fora. Violência, maldade e corrupção. E não é só privilégio nosso, se é que a gente possa dizer isso, aqui do nosso país, aqui do Rio de Janeiro.
Isso não é só privilégio nosso, não. Você pensa que é só aqui que acontece isso? Se você fizer um estudo de leitura dos jornais e das reportagens que estão aí vinculadas nas redes, você vai ver que isso é um mal que abraçou e tem abraçado cada vez mais o mundo inteiro. Violência, corrupção e maldade. E maldade. Esse foi o motivo do dilúvio. Isso tem que chamar a atenção. E daqui a pouco eu vou responder por que tem que chamar a nossa atenção. Segunda pergunta: como eles estavam vivendo no dia a dia? Jesus Cristo narra com mais detalhes como eles estavam vivendo a vida deles diária, em Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27. Como era o dia deles, diariamente? Diz Jesus Cristo que assim como foi nos dias de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia como? Comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. O dia normal, não é isso que acontece normalmente todos os dias? Você levanta, você trabalha, você come, você bebe, né? Outros casam, coisa normal, a vida normal, diária normal. Como é que eles estavam vivendo nos dias anteriores ao dilúvio? Normalmente. Sem nenhuma mudança. Até que então veio o dilúvio. Terceira pergunta: como foi a destruição? Vocês leram comigo no texto, mas Pedro, ele narra com um pouquinho mais de detalhes na segunda carta. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 6, ele dá alguns detalhezinhos a mais. Antes de tudo, saibam que aos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da vinda de Deus? Desde os antepassados morreram todos, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Já começou errado, desde o princípio da criação não, teve um grande dilúvio no meio do negócio. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra. Essa terra, esses céus, esta formada pela água, inundada pela água, e pela água, diz Pedro, o mundo que naquela época existia foi submerso e destruído. Pedro, ele coloca aqui com um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais de detalhe. O nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, você concorda comigo? Você que já estudou sabe disso. Por que não deveria ser chamado planeta Terra, mas sim planeta Água? Tem muita água, muito mais água do que terra. Você sabia, segundo os entendidos no assunto, se as geleiras derreterem, vai ter muito país aí que vai sofrer muita perda de terra, principalmente aquelas costeiras. Você sabia que tem países, são poucos, bem poucos, que estão um pouquinho abaixo do nível do mar, vão dançar, se as águas subirem? Se as geleiras derreterem. O texto que nós lemos de Gênesis narra que as comportas foram abertas. Que comportas? Só para tu ter uma ideia, para quem não sabe, aula de geografia hoje. Você sabia que tem no nosso país, abaixo do nosso país, aqui na América do Sul, um grande aquífero, chamado aquífero de... Cadê os estudantes? Guarani. Isso aí. Tem muita água debaixo do nosso solo. Imagina se esse negócio resolver subir. Diz a Bíblia que foram abertas as comportas. Que comportas? As águas que estão por debaixo das terras.
Então imagine você. Não é difícil isso acontecer. Não é difícil. Veja então, Pedro lhe dá um detalhe. Olha, o mundo, a terra que você conhece hoje, os céus e a terra, foi formada da água. Foi formado da água e pela água. E esta água submergiu tudo, botou tudo para baixo. Se você leu comigo com atenção, 7 metros acima do pico mais alto do planeta Terra. E você sabe qual é? 7 metros acima. Então, se o camarada conseguisse nadar, não ia aguentar muito tempo, porque foram 40 dias e 40 noites de muita água rolando, chovendo. A gente já fica nervoso quando chove em 1 hora, 2 horas, chuva pesada, que enche uma porção de rua, enche uma porção de lugar. Tem cidades que ficam debaixo d'água. Imagine 40 dias e 40 noites chovendo. Vai inundar muito. Diz a Bíblia, se você quiser depois ler, que as águas começaram a baixar depois de quanto tempo? Quanto tempo depois? 150 dias que elas começaram a baixar. Ele ficou dentro da arca 1 ano. O negócio era muita água. É muita raça de água. Então veja, a terra foi totalmente destruída com muita água. Última pergunta. Quem se salvou? Noé e sua família. Pedro também narra isso na primeira carta dele, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Veja lá, 1 Pedro 3, 20. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, quando a arca era construída. Naqueles dias, naquela época, somente algumas pessoas se salvaram, a saber, 8 almas. 8 pessoas foram salvas daquela inundação toda. 8 pessoas quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. Somente 8 pessoas foram salvas daquela destruição generalizada. E os animais, lógico, né, que entraram na arca que Deus mandou. Só que, quando isso aconteceu porque tinha motivo, tinha razão de ser. E voltando à primeira pergunta, quando eu olho para a minha realidade de natureza, aqui no mundo que eu vivo, eu vejo o mesmo quadro. Violência, maldade e corrupção. Será que o Deus que agiu lá atrás não vai fazer nada hoje? Vai deixar passar, como o pessoal fala aí, vai deixar passar batido? Vai fechar os olhos para essa realidade? O que você acha? Não. Não vai deixar passar. Porque o nosso Deus, Ele é justiça também. E da mesma maneira que hoje as pessoas estão vivendo de maneira normal, um dia Deus vai fazer a coisa acontecer. Porque da mesma maneira que Deus falou para Noé, tem falado hoje também. Vai ter destruição. E Pedro, interessante, ele narra como essa destruição vai acontecer. Lá na segunda carta, capítulo 3, versículo 9 a 12. Pedro agora ele faz um detalhe. Ele coloca, foi assim, pelas águas, foi assim. As águas voltaram,
A terra apareceu e a coisa aconteceu. Voltou todo mundo normal, vida normal. Mas agora não. Pedro diz uma coisa diferente. Não vai ser mais dessa forma. E a coisa vai ficar estreita. Olha o que Pedro fala na segunda carta dele, capítulo 3, 9 a 12. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, igualzinho lá atrás, viu? Ele era paciente. Noé levou tempos para construir a arca. Levou um tempão construindo aquela arca. E quando ela ficou pronta, Deus pacientemente esperando. Da mesma forma hoje, Ele pacientemente está esperando. Mas, diz Pedro, ele continua dizendo assim, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, diz ele, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Noé entrou na arca. Deus fechou a porta. Mas as águas não caíram na mesma hora que ele entrou. Ficou 7 dias ainda aguardando as águas. Imagine a cena do pessoal lá fora rindo, zombando. Que destruição, que nada. Vocês estão aí dentro com essa montoeira de bicho aí dentro. Deve estar cheirando mal pra caramba. Que destruição, nada. Que bobeira é essa? Construir esse caixotão enorme aí. Gastou tempo, trabalho, desperdiçou. E aí está aí de vocês de dentro. Que destruição, que nada. Até que então vieram as águas. E aí Pedro fala da mesma forma. O dia do Senhor virá. Como o ladrão, ou seja, você não espera o ladrão chega. Os céus, agora reparem a narrativa de Pedro. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada, destruída, acabar. Visto que tudo que será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se desfarão pelo calor. Desfarão os elementos. Você conhece os elementos? Quais são os elementos? Quais são os elementos? Tudo. Terra, água, ar, fogo. Tudo será desfeito. Tudo será desfeito. Vai desaparecer, diz Pedro. Tudo derreterá. Você já viu terra derretida? Você já viu terra derretida? Não? Aquele negócio chamado lava é terra derretida. Nada fica. Bateu, queima. Acaba. Agora imagina todo o planeta sendo queimado. E isso não é difícil não, tá? Não estou querendo ser aqui fatalista ou alguma coisa da teoria da conspiração. Não estou, não. Isso não é difícil, não. Não é difícil. Basta um grande meteoro cair na Terra que tudo vai pegar fogo. E os cientistas já sabem o que acontece. Basta um desses mega vulcões aí resolverem explodir, a coisa vai ficar feia. Basta a Terra se aproximar um pouquinho mais do Sol, ele vai consumir tudo que tem aqui dentro. Isso é fácil. Isso é fácil, é tranquilo de acontecer. E a gente acha que nós somos grande coisa. Não somos. Não somos. Pedro diz que isso vai acontecer na hora que ninguém estiver esperando. Vida normal, dia a dia, comendo, bebendo, casando, vida normal. Mas que vai acontecer, vai. E veja, não ache que porque já se passou mais de 2000 anos que Cristo veio à Terra, que isso ainda vai demorar muito. Pode ser hoje, pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 100 anos, mas o fato é, vai acontecer. Isso é certo, isso é fato. E aí ele faz a pergunta, como é que vocês devem reagir então a isso?
Como é que você deve viver mediante isto? Como é que você faz? E aí ele dá uma dica agora. Sabe por quê? Porque naquele dia, quando isso acontecer, quando Cristo voltar, quando ele disser, é agora, o fim chegou, quem vai se salvar? Lá no dia, só foi Noé e sua família. E hoje? Quem vai se salvar? Qual é a sua arca? Existe uma arca, sabia dessa? Não feita de madeira, não feita com 3 andares, não é um transatlântico, não é isso não. Até porque se queimar tudo, não vai sobrar nada, nem para barco. Cristo é nossa arca. Veja o que João escreve dizendo sobre Cristo lá em João capítulo 10, versículo 9. Diz lá em João capítulo 10, versículo 9 o seguinte: eu sou a porta. Eu sou, diz Jesus Cristo, a porta. A porta serve para quê, irmãos? Para que serve uma porta? Para enfeitar? Para que serve uma porta? Para ser usada, entrar e sair. Lógico, parece uma pergunta boba, né? Mas o problema é que quando Cristo diz que Ele é a porta, poucos há que atravessam essa porta. E Jesus Cristo diz uma coisa interessante sobre isso. Ele diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim será o quê? Salvo. Salvo do quê? Salvo do quê? Da destruição. Salvo da destruição. Porque assim como Noé entrou na porta da arca, e essa porta, então, quando fechada, ninguém passou por dificuldades quem estava ali dentro. Ninguém morreu. A arca subiu à vontade, as coisas se inundaram direto, mas eles estavam bem ali dentro, guardados e protegidos, amparados por Deus. E Jesus Cristo diz, hoje a arca é Ele. E Ele diz, eu sou essa porta que precisa ser atravessar. Eu sou a porta que o homem precisa entender que precisa passar, usar, para ser salvo dessa destruição. Por isso, Pedro disse na pergunta dele, e agora, o que vocês devem fazer mediante isso? O que vocês devem fazer mediante isso? Entrar por essa porta. Mas veja, Jesus Cristo não diz só entrar. Ele diz, entrará e sairá. Se você atravessar aquela porta ali, você sai do ambiente em que está para um ambiente novo. Ou vice-versa. Você entra no ambiente novo e sai do ambiente antigo. O que ele está dizendo é o seguinte: você precisa entrar por esta porta para se salvar. Saia deste mundo aonde a maldade, a violência, tudo impera. Aonde o mal impera. Ele não está dizendo você sair fisicamente, entrar numa bolha, como alguns aí na humanidade fizeram certa vez, né? Tem alguns povos aí que fizeram coisas do tipo, né? Eu estava lendo sobre alguns homens religiosos nos primeiros séculos da era cristã. Eles entendiam esse texto e outros de uma outra forma. Então, tinha uns camaradas, não sei o que eles pensavam na cabeça, o que eles tinham. Eles construíam casas em lugares de difícil acesso, quase que impossível acesso. Teve um cara que construiu uma casa em cima de um poste, para chegar lá só com cordinha, mandando comida e descendo. Falei, gente, que maluquice. Porque eles achavam que estariam se isolando do mundo, saindo do mundo. Tem outros que depois fizeram grandes construções e então se enclausulavam naquelas construções. Viviam afastados do mundo. Não é isso, não. Não é isso. Saia do pecado, saia da violência, saia da corrupção, saia dessa vida que é vivida longe de Deus, que levou a Deus na primeira instância, lá no primeiro momento, destruir a humanidade para uma nova vida, porque Ele vai destruir tudo de novo.
Só que dessa vez ele vai destruir tudo. O texto de Pedro que nós lemos é bem claro. Tudo, o céu, a terra, tudo que nós conhecemos serão desfeitos. Acabará, não vai ficar, não vai sobrar nada. Tudo será destruído. E então, o que você precisa fazer? Repito, primeiro, creia que Ele é a porta da tua salvação. Não é a religião, não é um conceito filosófico, não é isso. É Cristo, a porta que salva. Noé só foi salvo com seus familiares porque ele creu que lá dentro ele escaparia da destruição. Ele deu crédito à voz de Deus. Fez exatamente o que Deus tinha dito. Faça a arca, entra na arca, você e tua família, os animais que eu vou mandar, e fique lá dentro. E assim ele fez. Então a primeira coisa, creia que Cristo é a porta, única porta para a salvação. Segundo, entra por essa porta. Não fique só parado, crendo que é, e fique parado não. Eu fico imaginando a cena, o desespero tomando as pessoas daquela região, quando viu que as águas começaram a cair, e a água com grande abundância. Imagine o desespero das pessoas batendo na porta, dizendo, Noé, abre esta porta, queremos entrar. E Noé dizendo, não posso fazer nada, Deus fechou ela por fora. Eu imagino a cena, as águas chegando na cintura e o pessoal buscando subir em árvores, subindo em pedras, subindo em morro, e depois as águas continuam subindo, e o negócio está ficando estreito, o negócio está ficando perigoso. Eu estava vendo sobre arqueologia, e lá nos Estados Unidos tem um local, um sítio arqueológico, em que descobriram pegadas de vários tipos de animais de dinossauros. Pegadas de animais e de dinossauros que não poderiam nunca estar juntos, porque são predadores, e é presa. Todos ali, aquela confusão de patas, calcificado pela história. E aí, imagino, as pessoas também correndo para junto desses lugares altos possíveis, por aí poder escapar, e a água subindo. Imagina o desespero das pessoas quando a água bateu no pescoço e não tem mais para onde ir. Imagina as pessoas que ainda conseguiram se segurar em algumas árvores, talvez. Mas o tempo e água rolando direto, vão sobreviver de quê? Imagina as pessoas morrendo, afogadas. Imagina as pessoas morrendo, desesperadas, porque tudo estava acabando. Literalmente desabando em águas. Imagina. Mas naquele dia, quando Cristo voltar, se você não entrar por essa porta chamada Jesus Cristo, naquele dia, quando ele voltar como ladrão, você vai espernear, vai chorar, vai sofrer, vai clamar, vai pedir ajuda e não vai conseguir, porque naquele dia, quando ele voltar, a porta Cristo estará fechada. Quem entrou, entrou. Quem está lá dentro, está lá dentro. Jesus Cristo dá vários momentos, vários alertas quanto a isso. Ele cita, inclusive, até a história de um casamento, em que existia um grupo de mulheres, chamado virgens, com lâmpadas para enfeitar e clarear a festa do casamento. E o noivo tarda a vir. E no meio daquele negócio, quando alguém diz assim, o noivo está chegando, aí as mulheres olham assim, um grupo fala assim, o azeite está acabando, não temos como continuar na festa, porque o azeite está acabando. E as outras prudentes, com a reserva de azeite, ficaram. E enquanto as outras foram tentar comprar azeite para repor, o noivo chega. A festa inicia-se, as portas se fecham, e aquelas insensatas chegam, Senhor, abre a porta. Já era, perderam. Não tem mais como. A porta está fechada. Que vida nós precisamos ter? Primeiro, crer que Cristo é a porta, única porta para se salvar. Segundo, entre por essa porta. Não espere, não tente pagar para ver. Não tente pagar para ver.
Terceiro, deixe Cristo purificar a sua vida, purificar o seu pecado, a maldade que está em todo ser humano. Eu, você, nós. Todos nós. A diferença é que aqueles que entram por esta porta estão garantidos. E que quando ele voltar, tudo se desfazendo, nós herdaremos com Cristo o novo céus e nova terra. Não esta, mas a futura, a celestial, a perfeita cidade santa. É simples, não é coisa complicada. É tranquilo de pensar e entender. Se aconteceu uma vez, o que pode impedir que aconteça a segunda vez? Se Cristo fez, se Deus fez lá atrás, com aquela humanidade que Ele criou, não vai fazer a mesma coisa hoje, porque ainda somos suas criaturas? Claro que vai. Ele é bondoso, generoso, misericordioso, mas Ele é também justiça. E a justiça de Deus, ela pode até tardar, mas ela nunca vai faltar. Ela virá. A vida de hoje está muito semelhante com a vida daquela época. Não sei, eu volto a repito, não sei quanto tempo ainda há. Essa situação vai perdurar, não sei. A Bíblia não marcou data para isso. O próprio Jesus Cristo disse que só Deus sabe quando isso vai acontecer. Mas quando acontecer, você responde por si. Eu estou garantido, não por ser melhor do que ninguém, mas porque eu não estou a fim de pagar para ver. E eu um dia tomei a minha decisão, entrei por esta porta e deixei que Ele, Deus, limpasse, me purificasse daquilo que estava me levando à destruição. A vida que agora vivo, vivo em Cristo. Vivo em Cristo Jesus. Que você faça a mesma coisa. Tome a sua decisão aos pés de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que fale aos nossos corações através do seu Santo Espírito e complete a mensagem que nós não podemos completar. Queremos pedir, Senhor, que Tu nos ajude para podermos ser a nossa falha, perdoa o nosso pecado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.